O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, que acabamos de ouvir, nossas fraquezas, nossos pecados sejam perdoados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, na fé, na caminhada da Igreja e no Santo Espírito, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos ainda aí nessa semana, tão bonita, que é da Epifania, a semana aí que nós estamos vivendo a manifestação de Jesus Cristo. Ele que veio não somente para Maria, para José, para aquela família. Ele não veio somente também, só para o povo de Israel, o povo judeu, mas com a celebração da Epifania, que celebramos agora, domingo, a nossa fé diz que ele veio para ser a luz do mundo. Mais adiante, ele mesmo vai dizer, ele mesmo vai falar: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, nós estamos aí, neste clima litúrgico, que é da Epifania. Então, é a semana, E que nós somos convidados, Nós somos convidadas a sermos também uma manifestação de Jesus Cristo, isto é, levar Jesus a tantas outras pessoas no mundo inteiro. Deus abençoe os nossos missionários, as nossas missionárias, além fronteira, pessoas que doam a sua vida, e muitos são martirizados,
decapitados, até queimados vivos, enfim, né? Deus abençoe, né? E proteja aqueles que levam, né? Manifestam Jesus com palavras e com a vida, e até, né, com o corpo e o sangue. Amém? Ser um batizado, ser uma batizada, em outras palavras, também podemos dizer isso. É ser o quê? É ser uma epifania. Aquele que recebe, né, o sacramento aí do santo batismo, né? Então é chamado a ser, né, uma epifania. Manifestar Jesus na sua própria vida, na sua família e em todos os ambientes onde estiver, né? Nós não podemos negar a nossa fé, o cristianismo, né? Jesus Cristo. O evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é muito bonito, é lindo, lindo, né? Muitas coisas poderíamos conversar, né, sobre esse evangelho. Duas coisas, né? Vamos partilhar aqui. Primeiro, eu gostaria de dizer assim, né, que no evangelho de hoje, Jesus, como de costume, ia às sinagogas. Então era costume dele. Era costume dele. Costume que com certeza ele recebeu o exemplo, né, da sua família, né? A sua família. Maria levavam Jesus, né, ao templo, aos 8 dias de nascido, aos 12 anos de idade, resista, né, a Bíblia, né, mas com certeza, sempre, né, levando, né, Jesus ao templo. Né? Então diz aqui, né, como era do costume dele, Jesus, então ele ia às sinagogas, que nós também tenhamos, né, esse mesmo costume, né, de irmos ao templo, de irmos à igreja, de irmos à igreja matriz, aqui, né, agora na igreja matriz, né, de Santo Antão, né, que a festa vai começar, né, amanhã, dia 8 de janeiro, até o dia, né, 17. Então Jesus tinha costume, era costume dele ir à sinagoga. Coisa bonita, né? Jesus é Deus, mas é Deus homem, homem Deus. Então ele tinha esse costume. Ele era fiel às tradições, fiel aí, né, aos costumes, né? É claro que ele vem trazer toda uma boa nova, né? É claro que ele vem anunciar, né, o amor, né, a salvação. Sim, mas diz aqui, né? Então a primeira coisa que nós já podemos pegar no evangelho de hoje, né? O testemunho do próprio Jesus Cristo. Então, era costume dele. Então, que esse costume nunca desapareça de nós, né? Que nós sempre temos, né, esse costume de ir à igreja. Amém? Sim, Jesus aqui, ó, foi fazer a leitura, tá vendo? Ele fazia parte, né, da equipe, né, de liturgia, né, parece, né? Fazia parte aí, né, dos leitores, né? Aqui tem uma equipe de liturgia, né? Tem os leitores. Então Jesus vai fazer uma leitura. Hoje mesmo, né? A nossa irmãzinha aqui, ó, subiu, não foi? Fez uma leitura. A outra irmãzinha aqui também, não foi? Fez a outra leitura. Então Jesus, ó, foi convidado para fazer uma leitura. Você também, se um dia você for convidado, se um dia você for convidada, padre, eu tenho vergonha. Vai com vergonha mesmo. Vai com vergonha. Aos pouquinhos, né? A vergonha desaparece. Eu mesmo, quando eu fui fazer uma primeira vez uma leitura lá na capelinha, em Olinda, né? Onde eu morava, com minha família, eu fui com uma vergonha. Aí a catequista falou assim: no começo é assim, depois você vai perder a vergonha. E graças a Deus, né? Graças a Deus que eu enfrentei, aí fiz, né, aquela leitura, né? Saí tremendo. Mas depois, né, foi melhorando, né?
Então, no evangelho de hoje, Jesus tinha costume de ir à sinagoga, que nós também tenhamos costume, né, de irmos à igreja. Jesus fez uma leitura e ele pegou aqui, né, o livro do profeta Isaías, né? Deram a ele, né, esse livro. Que antigamente os livros não eram assim, né? Com essa estrutura. Antigamente os livros eram em rolo, né? Papiro, né? Escrevia naquele rolo. Então, deram o livro a Jesus do profeta Isaías. E Jesus o desenrolou. Desenrolou. Era assim, né? O livro, né? Hoje não, né? Aqui nós abrimos, né? Abrimos. Sim. Coisa bonita, né? Jesus lendo, ele lendo, né? Quando você tiver alguma oportunidade também, né, que Deus abençoe, né? Em frente, né? Leia. Você vai ser o quê? Um instrumento de Deus. É um instrumento para difundir, né? Partilhar a palavra de Deus, né? Palavra de salvação. Amém? Uma outra coisa aqui que nós percebemos, né? É que diz assim: e todos que estavam ali reunidos na sinagoga tinham os seus olhos fixos nele. Olha que coisa bonita, né? Já é também, né, uma catequese para nós. Quantas vezes, né, o padre está lendo o evangelho e tem pessoas conversando? Quantas vezes o padre vai ler o evangelho, o padre chega até a dizer assim: o Senhor esteja convosco. Aí responde, né, ele está no meio de nós. Proclamação. E o padre vai dizendo proclamação. Aí uma pessoa se levanta e vai fazer não sei o quê. Vai fazer não sei o quê. Se estiver passando mal, né, tudo bem. Passando mal, né? Aí tem que beber uma água, né, por causa de um remédio, tudo bem. Tem que, enfim, tem coisas que nós entendemos, né? Tem coisas que nós entendemos. Mas tem outras coisas que é sem entendimento, sem entendimento. Está aqui, meu irmão. Está aqui, minha irmã. Quando Jesus começou a ler, todos tinham seus olhos fixos nele. Hoje quem leu o Evangelho foi eu. Mas se eu não tivesse lido o Evangelho, se eu tivesse ali, e o diácono, né, aqui, né, Delfino, né, fosse ler o Evangelho, eu estaria aqui, ó. Eu não estaria olhando para frente, não. Eu estaria com meus olhos fixos para quem está lendo o Evangelho. Então, se é um diácono, o padre ali, ó, os olhos fixos no diácono, na leitura do Evangelho. Se não tiver diácono, é o padre que vai ler. E o bispo está aqui no nosso meio, né? Está presidindo. Aí o bispo também, viu? O bispo não vai ficar olhando para ali, não, nem conversando, não. Os seus olhos vão ficar fixos na leitura da palavra, né? Da salvação, o Evangelho. Então, no Evangelho de hoje, né? Quando Jesus começou a ler, todos estavam com seus olhos fixos. Então, que possamos aprender. E não estar se levantando, saindo, olhando para o celular, nos conversando. Não. É a graça de Deus, meu irmão. É a graça de Deus, minha irmã, que está sendo anunciada, que está sendo, né, proclamada. Né? Tanto é que no final, né, diz assim: todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Coisa bonita, né? Então, essa leitura de hoje, né, esse evangelho, é um ato litúrgico. Esse evangelho de hoje, né, é uma celebração.
litúrgica, sinagoga, leitura, olhos fixos, louvação, né? Todo mundo ali, né? Louvando, né? Admirados. Então, que Deus me abençoe, né? Que Deus nos abençoe. Amém? Sim, mas uma outra coisa eu não posso deixar de falar, não posso deixar de dizer, né? Esse trecho que Jesus Cristo está lendo, né? Isso aí foi uma profecia de Isaías. Ele profetizou que iria vir o Messias, que iria vir o libertador, que iria vir o Salvador. E aquele, né? O Espírito iria pairar sobre ele. Ia ser o ano da graça, onde os cegos vão enxergar, os surdos vão ouvir, os cativos vão ser libertos. E ele vai, né? No Espírito, na unção. Então é uma profecia. Todos esperavam, todos de Israel esperavam, né, esse dia. Todos esperavam esse dia. Então Jesus, né, quando termina de ler esse trecho desse livro, né, aqui o profeta Isaías, no final Jesus diz isso. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Amém? Amém? Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que maravilha, né? Então, todas as leituras, todas elas, quando nós ouvimos na missa, elas se cumpriram. Jesus, né? É o cumprimento. Então, que os nossos olhos possam estar sempre fixos na igreja. E é claro, né? Que os nossos olhos também, né? Durante a nossa vida todinha, estejam sempre fixos no Senhor. Porque Ele realmente, né? É a luz do mundo, é o caminho, é a verdade e é a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.